Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco aí sobre B3 e também sobre o Banco Itaú. Já deixo o convite claro para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dá um like e compartilhar, e quero relembrar a todos aqui, vou deixar o cupom da nossa promoção, cliente 30, que dá 30% de desconto na compra dos nossos produtos, lembrando que essa promoção é limitada, tá? Vou deixar para vocês aqui também o nosso link do Telegram para quem quiser receber informações no celular, informações todas aqui na descrição. E depois eu vou comentar um pouco sobre duas das nossas estratégias, né? Do rastreador, que é uma estratégia de médio prazo, e também aí da nossa carteira Thiago Prux, que é uma das nossas carteiras recomendadas de ações de longo prazo. Então, respondendo a pergunta do Ítalo, que ele nos fez lá no Instagram, né? Até faço o convite também para vocês nos seguirem por lá. Ele comentou que ele sabe das perspectivas de longo prazo de Itaú e B3, mas ele quer saber o que acontece aí que as ações das empresas elas acabam não subindo quando a gente olha num médio prazo, num curto prazo, falando de 1, 2 a 3 anos. Como nós já comentamos algumas vezes, né, pessoal, eu vou trazer aqui alguns dados que o pessoal da análise trouxe para eu compartilhar com vocês, mas como nós já comentamos algumas vezes, né, no longo prazo, o preço da ação ele vai acabar seguindo o lucro, né? Então, se a empresa cresce bem, se ela aumenta o lucro dela, se ela tem uma margem boa, se ela tem um endividamento controlado, isso acaba sendo percebido pelos investidores que ficam interessados em comprar essas ações e o que acaba acontecendo é a ação valorizar. A gente olha em 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, é isso que acaba acontecendo. Porém, né, em períodos mais curtos, que podem ser um dia, uma semana ou um ano, mesmo a ação de uma boa empresa pode não subir ou até cair forte por algum efeito manada, né? Pode ser uma grande crise, pode ser alguma outra, pode ser uma crise no Brasil, pode ser alguma crise internacional, e muitas vezes o preço da ação cai mesmo com a empresa lucrando mais, porque existe esse efeito manada aí de curto prazo. Porém, né, nós temos alguns casos que as empresas realmente têm algum tipo de problema, mesmo que pontual. E quando a gente fala de longo prazo, claro, né? E isso acaba pressionando, né, em muitos resultados das empresas no curto prazo, e a gente pode ver uma ação aí ficar 1, 2 anos parada, porque os resultados daquele período ali acabam sendo prejudicados, né? E às vezes demora até algum tempo para recuperar. Lojas Renner é um exemplo, né? É inegável que Lojas Renner é uma boa empresa, é uma empresa que tem um histórico de execução impressionante, uma das melhores empresas de varejo do mundo, mas a crise do ano passado, né, fechou todas as lojas e a Renner poderia estar crescendo aí do ano passado para cá, deixou de crescer, né? Então isso não é positivo e nós vimos esse reflexo aqui no preço das ações também. E claro, né, pessoal, isso pode acontecer com qualquer empresa, né? Vai acontecer com qualquer empresa, mesmo delas passarem por algum tempo com algum problema que pressione os resultados e pressione o preço das ações por 1, 2 ou 3 anos, tá? Esse é o caso do Itaú, né? O Itaú, claramente, aqui a gente percebe que nós tivemos uma queda dos resultados, uma queda do ROI aqui violenta de 2019 para 2020. A gente não pode esquecer que a crise fez com que o Itaú aumentasse as provisões, e isso vale para outros bancos também. Em 2019, o Itaú provisionou 19 bi, o ano passado provisionou 26 bi, e esse ano já provisionou 15 bi. Então, mesmo o Itaú provisionando menos esse ano do que o ano passado, ainda assim ele vai fazer provisões elevadas em função dessa questão aí da crise, né? E a gente não pode esquecer que o próprio Conselho Monetário Nacional, né, proibiu, por exemplo, os bancos lá de pagar dividendos maiores, né? Então, isso tudo acabou impactando nos resultados já no curto prazo de Itaú, e as ações estão esse tempo aí que a gente está vendo parada. Claro que tem outras questões de concorrência, possibilidade de aumento de impostos. Quantas vezes aí nos últimos 2, 3 anos não se falou em aumento de impostos de banco, já que banco dá muito dinheiro, mesmo o Itaú com problemas tem ROI aí de 15, 16, 17, 20%, vai acabar pagando dividendos maiores, tem resultados fortes mesmo com problema, né? Porém,
isso aqui no curto prazo acabou impactando muito forte, tá? Então a gente já vai começar a ver nos próximos trimestres uma reversão dessas provisões. Até agora a gente não viu nenhum movimento muito forte de inadimplência. Isso vai liberar mais lucro para a empresa, vai aumentar o pagamento de dividendos, até porque o Itaú ele aumentou bastante o payout nos últimos anos, né? A característica da empresa mudou de crescimento para pagamento de dividendos, e como ela aumentou o quanto ela vai distribuir em relação ao que ela tem de lucro, né? O yield, por exemplo, que é considerando o preço atual da ação, naturalmente ele vai acabar aumentando, né? Então nós tivemos esse mix aqui, né? Que foi, claro, boa parte dele com a questão da crise impactando os resultados de Itaú. E é claro, caiu a margem, caiu o ROI, né? O mercado muito tempo sem informações de inadimplência, questão de pagamento de dividendos, que é um dos atrativos do banco, não gostou e as ações aí estão esse tempo lateral. Se a gente for pegar o último ano e meio, 2, não tivemos uma movimentação muito grande, tá? Por outro lado, né, pessoal, muitas vezes as empresas vêm divulgando bons resultados e as ações ficam lá estacionadas também, né? 1, 2, 3 anos. Quando a gente vê, já passou 2 anos e o preço da ação está estacionado, né? Porém, né, pessoal, pode ser coisa só do mercado, né? Pode ser que a crise tenha impactado nos preços, como eu tinha comentado anteriormente, ou pode ser algum receio de mudança na expectativa, como é o caso da B3, né? A B3, se a gente olhar em termos de receita do ano passado para cá, subiu, né? Se a gente comparar todos os trimestres, subiu, o lucro subiu, tudo veio bom na B3, né? A estrutura da B3 é fantástica, né? Só tem ela aqui no Brasil, e mesmo que nós tenhamos alguma concorrente, não quer dizer que essa migração seria automática, né? Além disso, ela tem uma estrutura verticalizada, como poucas bolsas no mundo, e tem também uma tecnologia de ponta, né? Então eles têm receita com dados, serviços, né? Tem receita aí com toda a cadeia de financiamento de veículos, de imóveis. Porém, claro, né, o que acabou ajudando nos resultados da empresa foi o forte crescimento que nós tivemos na Bolsa dos últimos anos. Número de investidores pessoa física, pessoa jurídica, fundos, IPOs, fundos imobiliários e assim por diante. Basicamente foi isso que aconteceu, e aí o mercado começa a se perguntar se num momento que a bolsa pode cair, como a gente está passando agora, e os juros estão subindo, se a B3 vai continuar mantendo esse crescimento. Por quê, né, pessoal? Porque quando a gente olha historicamente aqui no Brasil, quando a bolsa cai e os juros sobem, a quantidade de investidores diminui, a quantidade de IPOs diminui, e isso, claro, acaba impactando aí nos resultados da empresa, né? E tem duas questões importantes aqui que a gente deve comentar da B3. O primeiro, que diz respeito aqui à margem do mercado de ações, né? A B3 tem uma política nova de tarifação para ações, né? Então, o que eles querem? Eles querem eles têm menores margens, e essas menores margens acabam sendo compensadas com volumes maiores. Então a gente vê aqui que a margem cai desde 2011, mas como o volume aumentou bastante, isso acaba não impactando na receita. A mesma coisa aqui, nós temos números de investidores. Se a gente olhar aqui, estava bem lateral, ó, 2013, 14, 15, 16, 17 começou a subir. Nos últimos 2, 3 anos aí nós tivemos uma alta violenta aqui no número de investidores. E se a gente olhar ali de 2013, até antes, né, se a gente olhar de 2010 a 2014, nós tivemos esse cenário que eu comentei, a bolsa em baixa, né, crises, o juro bastante elevado, e se a gente olhar naquele período ali, a receita de 2010 a 2014 ficou estável e o lucro líquido ficou estável também, e o mercado ele acaba, claro, projetando isso, né, e se perguntando se pode acontecer esse mesmo movimento, porque não é garantia que dessa vez vai ser diferente. Ah não, dessa vez o juro vai subir, a bolsa vai cair, mas ainda assim vai aumentar o número de investidores, tá? Então no caso da B3 aqui, o que tem impactado bastante sim, é essa possibilidade de mudança
de expectativa. Além disso, na B3, o que a gente tem que olhar bem de perto, né? Recentemente eles fizeram uma revisão de remota para possível a chance de perda numa disputa judicial. Isso é bem antigo, tá? É coisa lá de 1999 que eles herdaram da BMF e é um processo de mais de 30 bilhões de reais. A gente sabe que essas coisas são bastante demoradas, mas enfim, é uma questão aí para se monitorar, tá? Os preços estão atrativos da B3, a gente entende que sim, assim como o Itaú, mas aí, claro, né, pessoal, vai depender sempre da estratégia de cada investidor avaliar, né, se essa mudança de expectativa nos deu uma oportunidade de compra de Itaú, se nos deu uma oportunidade de compra de B3, ou então não, pô, o mercado tá certo, né, o Itaú vai acabar sofrendo mais, a B3 vai acabar sofrendo mais e quem sabe as ações deveriam ter caído até mais, tá? Mas basicamente é isso aqui que tem impactado nas duas empresas, tá certo, pessoal? Isso aqui que eu queria passar para vocês. Lembrando, né, quem quiser comprar, por exemplo, o nosso produto completo, aí que tem acesso a todas as nossas estratégias de recomendação, nós temos aqui os nossos carros-chefe, né, que é a estratégia do rastreador, que é uma estratégia de médio prazo. Aqui são operações de 3 a 6 meses. E aí, né, pessoal, é uma estratégia mais ativa, né? A gente acaba não ficando no mercado quando nós temos grandes baixas, né? A gente não perde 30%, 40%, 50%. Aqui é uma estratégia que vem performando bem desde 2017, passou bem pela crise, até a gente estava zerado na crise do ano passado e está rendendo bem mais do que o Ibovespa, né? E tem as nossas carteiras aqui, eu gosto sempre de mostrar, que é o meu portfólio, os portfólios Thiago Plux, tem a carteira alavancada, que é a carteira de longo prazo com opções e com algumas operações long short, e a carteira de longo prazo para aquele investidor, que é o que a gente chama de buy and hold raiz, né, que quer comprar ações brasileiras, ações internacionais e segurar por um longo tempo na sua carteira. As duas carteiras estão bem positivas esse ano, a de longo prazo está em torno aí de 28%, a alavancada 33%, mesmo com a baixa do Ibovespa, e desde abril de 2017, uma diferença grande aí em relação ao Ibovespa, né? Aproveitem o desconto, né? Lembrando que a carteira de longo prazo, Thiago Plux, está aqui, né, no Carteiras Capitalizo, a carteira alavancada e a de longo prazo estão aqui no completo. Aquela estratégia do rastreador está aqui no Full Trader, né? Mas se vocês já quiserem pegar todas as nossas estratégias, tá tudo aqui no completo. Lembrando, né, pessoal, que nós temos recomendações de fundos, fundos imobiliários, fundos de investimento, de previdência, tem todas as carteiras de ações de longo prazo, as carteiras diversificadas, criptoativos, opções, long short, day trade e assim por diante. Com certeza, hoje os produtos mais completos do mercado. De qualquer forma, qualquer dúvida que vocês tiverem, querem entender como a Capitalizo pode ajudar vocês nos seus investimentos, 4639127, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, link do WhatsApp aqui na descrição, já pode deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai atender todo mundo com a maior satisfação, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!